Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Francisco de Assis. Meu nome é André Luiz, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e veremos o módulo 18, Morfologia 7. Essa é a primeira parte, esse é o nosso primeiro vídeo para a live de terça-feira, tá bom? Então, primeiro, nesse módulo nós falamos sobre o pronome relativo. O que é o pronome relativo? O pronome relativo é uma classe de pronomes que substitui o termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. Olha só, nós conhecemos o professor. O professor morreu. Então, para evitar a repetição desse termo aqui, professor, olha aqui, ó, professor, professor, nós podemos utilizar um pronome que retome o termo anterior. No caso, ó, nós conhecemos o professor que, ou seja, o professor morreu, certo? Essa é a função do pronome relativo. Como você pode perceber, o que nessa frase está substituindo o termo professor e está relacionando a segunda oração, que morreu, com a primeira. Nós conhecemos o professor, certo? Então, aqui, os pronomes relativos eles são os seguintes, eles são variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, assim, feminino, e masculino, plural e singular. Quanto, quanta, quantos e quantas. Há também os pronomes invariáveis. O que, quando, equivalente a o qual e as flexões, tá bom? O quem, quando, equivalente também ao qual e as flexões, a gente vai ver a diferença entre eles. E o onde, quando, equivale a no qual e as suas flexões, tá? O pronome que é o pronome relativo de mais largo emprego, ou seja, é o que é o pronome mais utilizado. Existe, inclusive, uma questão linguística chamada queísmo, né, que é o excesso dos pronomes, da utilização do pronome que. Sendo, por isso, chamado de pronome relativo universal. Pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, quando seu antecedente for um substantivo. Olha aqui, o trabalho que eu fiz, refere-se à corrupção. Olha aqui que interessante. O trabalho refere-se à corrupção. Eu fiz o trabalho. Esse termo, o trabalho, está sendo retomado por esse pronome que. Tudo bem? A cantora que acabou de se apresentar é péssima. A cantora é péssima. A cantora acabou de se apresentar. Evitando a repetição, eu substituo pelo que aqui. Só para que vocês possam ver, esse que eu posso substituir por o qual. O trabalho, qual fiz. E esse que aqui de baixo eu posso substituir por a qual, a cantora a qual acabou de se apresentar. O mesmo vale para os demais, tá? Que é só no plural. O qual, os quais, a qual e as quais são exclusivamente pronomes relativos. É por isso que a gente sempre substitui, certo? Porque se eu substituir por o qual, ele é pronome relativo. Porque eu sei que se eu encaixar o pronome relativo o qual em algum lugar, é fato que será um pronome, fica mais fácil assim. Por isso são utilizados didaticamente para verificar as palavras como que, quem e onde, que podem ter outras classificações, né? Eles podem ter várias classificações. Então, o que eu acabei de falar, como o qual só pode ser pronome relativo, eu substituo ele pelo que. Se encaixar, é porque o que é pronome relativo, tá? São pronomes relativos. Todos eles são usados como referência a pessoa ou coisa, por motivo de clareza ou depois de determinadas preposições. Regressamos de São Paulo, visitei o sítio da minha tia, o qual me deixou encantado. Aqui o termo o qual retomando o sítio. Tudo bem? O pronome relativo que às vezes equivale a o que, coisa que, e se refere a uma oração. O pronome relativo que ele pode se referir não só a um termo, mas a toda uma ação, a toda uma oração, a todo um contexto oracional. Não chegou a ser padre, mas deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Qual era a sua vocação natural? O ser poeta. Percebe que ele está se referindo a uma oração, tá? O pronome cujo não concorda com o seu antecedente. Isso é uma característica do pronome. Ele não vai concordar com o antecedente, mas com o termo consequente. E ele equivale a do qual, da qual, dos quais ou das quais. Então, quando eu puder encaixar do qual, é o pronome cujo, tudo ok? Este é o caderno cujas folhas, percebe que ele não concorda com o antecedente, ele concorda com o posterior. Folhas, feminino plural
cujas, feminino no plural, estão rasgadas, tá? Quanto é o pronome relativo quando tem por quanto é pronome relativo quando tem por antecedente um pronome indefinido, tanto ou variações e tudo. Emprestei tantos quantos, tá vendo? O tantos aqui faz com que esse quanto se transforme em pronome relativo, tá? O pronome quem refere-se a pessoas e vem sempre precedido de preposição. É um professor a quem muito devemos. Percebam que o quem se refere a professor, professor é uma pessoa. Essa é a diferença do que para o quem. Tá? O quem é exclusivo para pessoas, o que não. Onde, como pronome relativo, sempre possui antecedente. Isso só pode ser utilizado na indicação de lugar. Erro muito comum em redação, tá? As pessoas utilizam muito o pronome relativo onde para indicar qualquer coisa, para indicar uma situação, para se referir a uma oração. O onde, ele só se refere a lugar, tá ok? Ó, a casa, uma casa, um lugar. Onde morava foi assaltada, certo? Onde morava, a casa foi assaltada. O onde substituindo o termo casa, que é um lugar, tá bom? Na indicação de tempo, deve-se empregar quando ou em que. Sinto saudades da época em que morávamos no exterior, certo? Ou quando morávamos no exterior. Podem ser utilizados como pronome relativo as palavras como, que vai ser equivalente a pelo qual. Exemplo, não me parece correto o modo pelo qual você agiu semana passada. O quando, o em que aqui. Bons eram os tempos quando podíamos jogar videogame. Nós ficamos por aqui nessa nossa primeira parte. Continuaremos a falar sobre pronome relativo no nosso segundo vídeo e faremos a lista 1 referente a esse conteúdo aqui na nossa live de terça-feira. Um grande abraço a todos vocês.